Salve, galera, tudo certo? Aí, ó, mais um episódio da nova temporada do HD Storymakers. Cara, e hoje um episódio assim que pra mim tem um conteúdo emocional, visceral. São dois caras que eu admiro pra caramba, dois caras que fazem muito parte da minha vida, tanto dentro do mundo do motociclismo quanto fora dele. Dois caras que eu admiro demais e que hoje eu tenho a honra, me sinto honrado. Acho um dos programas que eu tô assim, cara, meio atrapalhado, porque aqui tem muito assunto, muita história, então gostaria de dar as boas-vindas. Heron Maio, meu irmão da vida, Júlio Costa Milan, uma lenda aí do motociclismo também. Então, cara, é muito bom estar com vocês, velho. Obrigado por terem aceitado aqui, estarem do meu lado nesse programa que vai ser, eu tenho certeza, histórico no HD Storymakers. Bom, rapidamente, Heron, dá um oi pra galera aí. Então, oi, né? Boa tarde para todo mundo aí. Para ti, obrigado pelo convite. Para mim é prazeroso estar revivendo aqui a marca junto com o Júlio aqui, que foi um parceiro de negócio, de trabalho, agora, enfim, de vida, de motociclismo. Então, é legal rever todo mundo, rever o ambiente, rever as pessoas, né? Na verdade, a Harley é uma família, né? E a gente, quando volta nela, se sente em casa de novo, né? Então, eu fico grato por tudo que me proporcionou na minha carreira, o tempo todo que estive aqui próximo, tudo que me ensinou, né, motociclisticamente falando, todos os aprendizados. Então, para mim vai ser uma tarde épica também aqui, estar revivendo aqui do lado do Júlio, aqui da lenda. Eu tinha como lenda o Ivan, tu vai lembrar quem tá? Claro. Mas já esse é a verdadeira lenda. Só que o Fabiano te referiu como lenda, então vamos lá. Que legal. Julinho, e aí? Cara, boa tarde a todo mundo, boa tarde aí aos harleiros. Para mim, prazer enorme estar de volta aqui, esse ambiente, tantos anos aqui, né? Pessoas aqui, meus irmãos aqui de tanto tempo, tantas passagens aí. Para mim é um prazer, velho, prazerzão estar aqui com vocês principalmente. Que legal, e pessoas que, na verdade, que vão estar nos escutando, que vocês fizeram muita diferença, né, em vários momentos diferentes. E essa é a parte mais legal, porque, cara, eu falo para todo mundo, né? Eu já estou aí, vai fazer praticamente 20 anos de Harley, mas eu não dá para amarrar o sapato de vocês em termos de quilometragem. E é muito legal, eu falo isso com muita humildade, porque eu sou um cara que ando bem de moto, me garanto bem, tanto em grupo quanto sozinho. Mas, cara, o que vocês pegaram de estrada, de moto, é uma coisa absurda, né? Independente das marcas que usam hoje, durante muito tempo, usaram as nossas lendárias também aqui. Inclusive, quando eu conheci o Júlio, acho que tu nem, não sei se tu sabe dessa história, mas o Júlio tinha uma Heritage que era, cara, aquela Heritage, acho que te pagaram ouro na época para tirar aquela Heritage, nunca tu, né, Júlio? Conta um pouquinho daquela história, daquela fase lá que tu comandou esse espetáculo logo no começo aí da Harley Davidson aqui no estado. Pois assim, eu entrei na Harley de uma forma bastante inusitada. Eu trabalhava com carro usado, né, e na época, isso em final de 98, começo de 99 ali, uma pessoa próxima, que era o Léo Yushno, por contato, né, com o antigo gestor da marca, ele tinha um imóvel aqui, e contato deles lá, tal, ele trouxe a Harley Davidson aqui para o estado, e eu trabalhava com ele. E andava de moto, falava com ele de moto, sempre gostei de Harley, cinema, aquela coisa toda, né? E batendo um papo com ele, ele não sabia muito o que fazer, e aí tem várias passagens interessantes, porque o começo foi muito divertido, né? Porque no começo da Harley havia aquela coisa assim, muito mística, né, da marca, tal, do cinema, aquela coisa que o cinema trazia. Então eu lembro de um termo assim que ele usava muito, que era, né, ele procurava pessoas assim, temáticas, né? Então o vendedor tinha que ter um estereótipo Harley Davidson. Não interessava se o cara vendia, não vendia, o que o cara fazia, mas tinha que ter a cara da marca. Cara, e aí tivemos passagens hilárias com isso, porque ele contratava pessoas pela imagem e não havia produtividade naquilo, né? Além do que, no início, as motos demoravam muito para chegar, era uma situação assim, não tinha catálogo, cara. Eu vendia tudo que eu encontrava de Harley Davidson, assim, numa capa de disco, num jornal. Esse era o nosso catálogo na época, a gente ia recortando. Lembro devo ter até hoje guardado um recorte de jornal de uma Fat Boy,
E a gente usava aquilo, né? Essa moto aqui e tal, leva tanto tempo para chegar, enfim. Desculpa te interromper, mas eu vou voltar 2 passos atrás aqui. Tem um monte de gente que deve estar nos assistindo e que sabe da tua passagem e da minha, pela marca, mas tem um monte de harleiro novo que está entrando e eu vejo, acompanho aí os materiais, mas não entende assim da ordem cronológica. Então, aí para quem está nos assistindo, que é importante saber, o Júlio que está aqui conosco, ele é o precursor do desenvolvimento da marca aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Grupo ISO era o grupo que detinha lá a importação das motocicletas para o Brasil, né? E, enfim, isso aí nós estamos falando de 2000. 99 e 2000. Então o Júlio aqui no estado, né? O Júlio estava à frente de toda a integração com a marca e ele foi o cara que começou aqui a desenvolver o ROG aí, que hoje, enfim, não precisa nem se apresentar, todo mundo sabe o que é o ROG, mas o Júlio começou o ROG, começou vendendo as motocicletas, passando por todas as dificuldades de desenvolvimento de uma importadora para cá, e passou e fez isso por 10 anos e atuou, inclusive, na transição de quando a montadora se estabeleceu no Brasil, estabeleceu uma fábrica no Brasil, e aí ele começou a abrir concessionários, eleger concessionários, e o Júlio participou disso também. Então ele trabalhou no Grupo ISO, que era importadora, vendendo as motos, formando os primeiros ROGs, formando os primeiros Road Captains, formando as primeiras turmas, trazendo a cultura, né, o Harley Davidson Culture para dentro de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e é referência até hoje. E aí aconteceu uma transição das marcas e a marca obviamente cresceu, o Júlio tinha uma quantidade de motos que vendia e quando a IES entrou com aporte financeiro, com a marca por trás, ela também aumentou o tamanho. E aí apareceu o Heron na história, que enfim trabalhamos juntos, eu e o Júlio desenvolvendo a marca. E aí, por questões da vida, o Júlio, com toda a bagagem que tinha, recebeu uma missão de desenvolver uma outra marca dentro do grupo, mas nunca se desligou e foi o meu suporte por muito tempo. E daí a gente depois passou o Heron por mais 10 anos. Então, eu estou contando rapidamente assim, o que o Júlio e eu representamos na marca no período aí do ano 2000 até o ano 2020. Uma boa linha do tempo. Não, uma bela linha. Não, e outra coisa, né? Sabe o que é legal? Porque é muito bom e é fácil para mim. Eu falei que ia instigar eles a falar nos bastidores. Cara, vocês vão falar. Porque hoje aqui eu vou ser um observador, porque, cara, os caras têm muita história para contar, muita história legal. Eu vou adorar provocar o Júlio, né? Porque ele deixou um legado aqui, véio, e muitas coisas deram certo. Sabe o que é legal também, que eu ia agora dizer, né? Eu lembro, a gente pode falar depois do primeiro passeio que nós fizemos de moto, eu e o Heron. Sabe? Essas histórias são as melhores, eu tenho certeza. Não, sabe o que é legal também? Só que dá uma vírgula aqui. O legal agora falando do Heron, que eu já ia chamar ele depois da tua fala, dizer que o Heron, cara, era o cara das pistas, né, Heron? A tua paixão sempre foi a... Eu era acostumado com o modelo de motocicleta, né? O Júlio teve uma chegada na marca peculiar, né? Porque, enfim, o Grupo ISO estava contratando, trazendo as pessoas, enfim, aí até te descobri lá, me lembro que a gente conversou muito, tu era do ramo imobiliário, de planejamento, de imóveis, só que tinha a veia comercial no negócio e de muito relacionamento, né? Que é o que a marca exige. Eu, da mesma forma, né, eu vinha de um outro modelo de negócio, mais automobilístico, mas também com veia comercial, de muito relacionamento. E o meu envolvimento com a marca começou antes de trabalhar aqui. Eu andei de moto nas pistas aí desde 96, em pistas de corrida, sempre gostei de moto velocidade, essas coisas. O Júlio sempre me pegava no meu pé com isso. E aí resolvi assim, para fora, no final de semana não quero mais andar de moto de corrida, eu quero andar de Harley mais tranquilão. Daí conheci o Júlio lá na IESA já. Comprei moto, eu e um cara que foi nosso vendedor aí, parceiraça, que é o Diego Skuratovski, comprou junto, nós compramos a moto do Júlio, e depois a gente veio trabalhar junto e ele começou a me botar no mundo. E aí, cara, só sacanagem, né, no início, né? Fiz uma moto sob medida para ele. Um bicho desse tamanho, né, cara? Aí me lembro que a gente fez lá um comando avançado. Não, cara, eu tenho essa moto, eu tenho a imagem dela guardada, gravada, e a publicação que eu fiz está Black Line by Costa Milan. Porque, cara, ele mandou vir um guidão, ele falou, não, bicho, espera, tá tudo errado nessa moto. Não é assim que tem que ser a moto. Vou te explicar, tu tem que botar um guidão de 16 polegadas, cara, esse banquinho aqui vamos cortar, ele tem que ser menorzinho, essa moto tem o garfo alongado, ela tem que ser magrela na frente.
fez a moto para mim. E eu comecei a andar com a moto. Só que, cara, quem nunca tinha andado de Harley, andar numa Blackline, que é uma Softail, que era dura. E tinha frente fina com aro 21 na dianteira. E, cara, esse louco andando acostumado a andar de Harley, fazia a curva com uma mão só, arrastando aqui do lado. E a minha... Cada parada eu falava, Júlio, isso aqui tem alguma coisa. Isso aí me lembra o dia que eu fui com ele. Não, dobrava no meio. Não, isso me lembra o dia que eu fui com ele pra Serra, que a gente foi levar umas motos pra Caxias lá. Ah, cara, ele aqui, ó. Mas eu já tinha aprendido, daí eu disse, cara, vem cá, mas eu ando de Harley há um tempão, cara. Que esse louco tá achando que isso aqui é pista de moto velocidade, velho? Depois peguei a manha, né, Júlio? Depois peguei a manha. Isso quebra muito desse paradigma, assim, né? Que, pô, Harley não faz curva, não freia. Cara, souber o que tu tem ali, tu faz muita curva. E foi a vida toda, né? Eu lembro que tu dava aula disso com as tuas motos também, porque, tipo, tu fazia miséria com as tuas motos. Todo mundo, né, dava risada, mas é característica do produto. Se tu entender a característica, cara, é uma moto fantástica. Tem aquela velha questão de respeitar os limites, e os limites estão ali, né? E são bem postos, tipo, a pedaleira encosta, não tem mais como ir adiante. Ela não foi feita para passar daquele ponto, né? Eu sempre gostei de levar a motocicleta sempre ao limite e fazer coisas com ela que pareciam ser, não é que improváveis, né? Porque a gente pegava no passado, convivendo mais com o Júlio ali, ele andava com uma galera da velha guarda, assim, que começou a Harley, assim, né? Então eles tinham uma cultura muito envolvida com a norte-americana. Então, cara, as Harleys que a galera começava a utilizar na época lá já eram Tourings, né? Nos Estados Unidos tu vê pouca Softail, né? Ou elas são Sportster ali, ou a galera usa muito Touring. E a galera que vinha das antigas já com o Júlio usava direto. O ROG era ultra, Road King, só Tourings. E eu sempre fui um cara assim, tipo, cara, mas com essa daqui dá pra ir longe, assim, né? Nem que eu vá sofrendo um pouquinho mais, né? Depende do jeito que tu quer ir. Ah, essas histórias eu quero ouvir, porque, cara, ele foi com 2 motos, né, Júlia, aqui entre nós, né? Muito longe com 2 motos que não são... Vou contar, então. Pode contar. Claro, por favor. Entrou na Harley e tal, nós conversando ali, alinhando algumas coisas e tal. E teve um motivo, um evento, alguma coisa, nós tínhamos que ir a Passo Fundo. Né? Tá bom, lembrou desse... O Heron ter falado eu só imagino. E ele sem moto, mas nós na concessionária, né? Porra, escolhe uma moto aí, vamos lá, então, amanhã, cedinho, tal, num posto de gasolina, eu de Road King, com a minha Road King. Olha, só imagino. Olha com quem que eu cheguei. Guidonzão, tal, bacana, Road King, para ir a Passo Fundo, vamos de boa, né? Me chega o Heron de Sportster. Na época 883. Era uma 883 customizada. Não, cara, aquela moto era minha, Júlio. Era tua aquela? Era minha aquela moto. É que eu botei um guidãozinho, um apezinho, lembra? Cara, ele chegou de 883. Não. Esse bicho desse tamanho, né? Cara, tu vai com ela, né, para Passo Fundo e tal. Não, minha moto, tal. Beleza, vamos embora. Tenho gravado. Tá? E foi? Fui, tenho gravado. Eu colei no peito aqui uma GoPro com fita crepe aqui, fita tape, silver tape. Aqui. Caramba, cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Essa valentia dele, que ele. Isso a gente não. A gente sempre. Essa loucura. Hoje ele sabe disso, não era valente. Não, cara, mas ele fez mais 2 dessas. Não, ele pegou e foi com. Tu foi com a. Dizer que ele aguentou o tranco. Não, cara, eu vou te falar, ele não reclamou. Exatamente, eu ia te dizer, porque, tipo assim, cara, pensa, eu não sei porquê, né? Porque eu tenho problema de coluna, assim, no sentido da luta, acabou com a minha coluna. Então, mesmo as motos sendo muito boas, eu sinto bastante as viagens, embora eu vá. Tipo, eu vou para São Paulo toda hora, agora eu vou de novo para São Paulo. Vou com a minha Sport Guide. Fomos juntos a São Paulo, exatamente. De Touring daí, né? De Touring, o cara vai aqui lixando as, né? Mas tipo assim, mas cara, o Heron foi de Dyna. Eu fui... Para onde? Quantos mil km? Essa inspiração foi do Júlio. O Júlio foi lá para o Atacama com a Heritage dele que tu comentou aqui no início, que ele desviou o assunto e não falou por quanto que ele quis vender a moto, que moto que ele teve depois. Isso aí é ruim. Que ele não quis dizer que ele trocou por uma Road King do ano, né? A moto no qual ele me fez sofrer bastante, fazendo curva e eu lá sacudindo atrás. Mas o Júlio tinha me dito que tinha feito com uma Heritage que ele tinha assim, cara, essa moto, Heron... Cara, eu me arrependo, não sei porque que eu vendi a moto. Era uma Heritage carburada, 298. 1450, né? Era uma 1450, isso, né? 1450, último motor carburado. De 5 marchas, né? Cara, e elas são realmente assim, cara, ela é o mais puro que tem dos Estados Unidos. E aí, tive 2. Motor que eu sou apaixonado até hoje. Eu tive uma.
por influência também, carburada, o motor já era 1.600, mas era 5 marchas ainda. E aí eu fiz uma volta Brasil, Porto Alegre, passei pelo Atacama, fui até o Chile, voltei. Eu fiz uma viagem de 7.000 quilômetros em 7 dias, 1.000 quilômetros por dia. E nesse dia eu fiz um Iron Butt, eu e o Silvano, que a gente gravou. A gente saiu de Purmamarca e a gente não parou de acelerar, de rodar com as motos até Los Andes. Isso deu... Sabe a distância que é, né? Eu rodei a madrugada inteira, sem parar, sem nada. Teve um tremor de terra na época que a gente estava lá no Chile. Só abasteceu e continuou? Só abastecia e seguia. Abastecia e seguia, não parava. Tive uma pane seca ainda no meio do caminho, lá em Antofagasta. Mas a ideia era chegar em La Serena. Daí eu e o Silvano, que é um cara das antigas ali, se olhamos assim, ei, tá cansado? Ele assim, eu não tô cansado. Eu falei assim, eu também não tô cansado. Vamos seguir? Então vamos seguir. E aí seguimos, cara. Depois de rodar uma noite inteira. E comprovei exatamente o que tu tinha me dito, cara. A moto, fantástica, velho. Cara, me ajeitava em cima dela. O piloto automático era o suicida, aquele da rodinha ali, que tu apertava lá o guidão. Da molinha. Da molinha. Apertava a molinha e vai. A molinha clássica, né, dos aceleradores. E, de fato, cara, as long trips, pra mim, assim, elas começam a entrar no sangue. E eu não entendia muito o que o Júlio falava. Assim, não vou ter essa moto aqui de buscar pão na padaria. Eu gosto de fazer a viagem longa, mas é que isso entra no sangue, cara. E aí tu começa a planejar as viagens cada vez mais longas. Tu monta a moto pra isso. E aí depois tu não consegue, né? Mas isso é isso que eu estava te falando de valentia, porque ele foi com a Dyna, né? Foi com a Dyna, né? Até o Chile, até Machu Picchu. Cara, ele foi com a Dyna, não é com a Dyna aquela nossa... Eu fui com a Lowrider. Ele foi com a Lowrider, que o banco é duro, não é o banco aquele que te suporta ali, né? Das mais magrinhas. Exatamente, cara. Magrinhas, era um gosto pessoal, isso é uma curiosidade até, porque, tipo, cara, o teu olhar era para as magrinhas mesmo. Não, cara. É que não era para magrinha especificamente, era pro motor. Na verdade, né, galera, deixa eu só corrigir aqui, né? Todas as rallies são grandes pra caramba. Porque a gente fica falando aqui, a gente tá andando de rally há muito tempo, a gente tem a nossa definição de que é rally pequena e que é rally grande. Mas quando tu pega uma 883 e vai pro trânsito, ela é uma moto grande. Cara, a gente tem um propósito, Fabiano e Júlio, que eu acho que eu quero dividir com vocês, que eu acho que é importante. As Tourings, hoje, que tem todo o sistema de mídia, comunicação, ela é uma viagem diferente de tu fazer numa Sportster ou de tu fazer numa Dyna, enfim. Primeiro, a Dyna é uma moto emblemática ali, e isso eu aprendi com o Júlio, que ela é uma mistura, né, de 2 modelos ali. Tem uma traseira parecida com o de Sportster, ela usava um motor 1600 bem bom, né? das Tourings, né? Uma fusão de 2 coisas, e ela quebrou paradigmas nos Estados Unidos, né? Porque ela se tornou uma moto grande e de custo adequado, e a gente conseguiu ter ali um produto altamente maleável e com motor musculoso, né, cara? E o prazer de acelerar nos motores que não tem contrabalanceiro, enfim, é diferente. E eu tenho uma coisa particular de quando eu pego a estrada, cara, é para fazer uma higiene mental, velho. Eu gosto de me concentrar, eu gosto de sentir a máquina trabalhando, o motor empurrando, o V da Harley, cara, ele tem um torque gostoso, é fantástico, cara, ele te dá prazer, que não preciso ter som no meu ouvido, aquilo ali para mim me basta, entendeu? Então, e a Sportster é muito disso, ela é da história da marca, né? A Sportster ela existe desde 57, cara. Então, tá naquele negócio histórico assim, é uma coisa que me atrai muito, e por isso eu fiz esses desafios. Eu fiz outros depois, andei, atravessei lá os Estados Unidos lá inteiro de touring, fui para Caldas Novas de touring, fui para lá Bonito de touring, com turma, com esposa atrás, fui para Nova Petrópolis de touring também, sempre com a esposa junto e com a turma do ROG, daí, cara, é uma outra pegada. Então eu consigo sentir prazer em qualquer tipo de situação dentro da Harley, tanto de desafio, tanto de ROG, curtindo a máquina, entendeu? A Harley, cara, ela é histórica, e tudo que ela coloca ali nos produtos tem um porquê, tem um quê histórico. Isso me atrai, cara, muito. Em qualquer marca que faça isso, tá? Eu gosto muito disso. E tanto que toda hora tu comenta, né, que vocês, por estarem dentro do processo, vocês entendem esses porquês, né? E quando o cara tem o DNA do motociclismo,
fica muito mais fácil, né, Júlio? Até para vender o produto, né? Porque, tipo, independente hoje tu tá vendendo outra marca, tu também tá naquele DNA agora, né? Tu entende aquele produto, ou seja, a tua voz pro teu cliente é uma voz verdadeira. O cara só compra a moto enganado se quer. Não. Porque vocês já entenderam o que é isso, na real, né? As experiências te trazem isso, né? Toda e qualquer Fala perto marca aqui, Julinho. Tem assim, puta, ela nasceu por algum motivo, ela veio progredindo, ela veio evoluindo. Então, e a Harley é um grande exemplo disso, né? Eu estou olhando na parede aqui os motores, né? A história dos motores, enfim, e vem por esse lado. Então, cara, isso... E tu vivenciar isso, por todo o tempo que eu convivi com a marca, tu pegar todas essas fases, essas etapas, esse crescimento, esse desenvolvimento, e tu vivenciar isso. Então, quando eu atendia um cliente, na época, assim, conversando, quer ou não, é isso aqui, vira um bate-papo, né? E tu vai contando histórias, e tu vai trazendo coisas, tal, e aquilo vai apaixonando, né? Então, fora o que ele já viu, que trouxe ele até a concessionária, quando ele chegava ali, era isso que eu trazia até para a equipe. Não é só comércio, né? O comércio ele se dá muito disso, isso vinha do relacionamento, né? Então, todo o relacionamento que a gente tinha trazia o cliente até a loja e ele passava a vivenciar tudo aquilo que a gente era apaixonado, tudo aquilo que a gente trazia para dentro do concessionário, né? Então, o atendimento a um cliente era uma coisa que demorava. Quando o Heron entrou, o Heron ficava brabo comigo ali, que era um cliente na mesa horas e horas e horas, e ele perguntava para os vendedores, e aí? Fechou? Ele veio que com o carro, veia. Tu também veio de uma veia do automobilismo também, né, Heron? É um pouco diferente, né, o sistema. Eu, antes de trabalhar na Harley, eu tinha 10 anos de grupo SHC, né, um grupo paulista, altamente agressivo comercialmente. E o Júlio me ficava bravo comigo quando eu tirava o cheque dos clientes em 5 minutos. Ele, cara, tu vendeu a moto errada pro cara. Eu ficava bravo, mas não, muito ele bom. Comprou. Comprou errado. Ele vai fazer o quê com muito essa moto? bom. Ele vai cara, ele comprou a moto. Não, porque tinha assim, a equipe era treinada assim, pô, ouve mais, tenta entender do cliente o que ele quer, o que ele vai fazer, o que ele almeja com uma motocicleta dessa, né? Porque ao mesmo tempo é algo assim que tem que ser prazeroso. E de onde vem esse cara? Ele já é um motociclista? Não é? Então tu tem que ler a coisa para tentar ajudar. E até porque é uma coisa que não é muito entendível no mundo normal de quem não vivencia uma Harley ou o mundo motociclístico, o cara volta na concessionária todo final de semana, meu. Não é que nem comprar um carro que ele nunca mais vai te ver e vai te dar um oi, talvez quando ele tenha os 10 mil quilômetros lá para a hora de fazer a revisão. Agora tem uns carros que são 20, né? Mas, enfim, cara, ele comprou a moto no final de semana, ele está lá de novo. E eu tive o grato desprazer de ouvir de cliente assim, meu, tu me vendeu a moto errada. É horrível, cara. Tu não, imagina, o cara volta todo final de semana para tomar um café contigo lá e conversar onde é que são os passeios, como é que funciona. E aí o cara volta, meu, tu me vendeu a moto errada. Mas muitas vezes, acontece, assim, deixa eu aproveitar que vocês estão... O cara vem por uma paixão, né? Eu ia dizer agora, mas ele vem com aquilo na cabeça. Isso, eu tenho essa... Ele viu uma Fat Boy no cinema. Aí ele chega ali, pô, eu quero andar com o Rog, eu quero passear, eu quero viajar, eu quero... No caso, eu salvei o cara, ele queria comprar uma V-Rod. Uma V-Rod. Eu botei uma Dyna no cara, falei, meu, isso aqui é pro teu tamanho, pro teu peso, essa V-Rod que nada a ver contigo, cara. Não, e é verdade, ele tinha problema de coluna ainda. E ainda tu me vendeu a moto errada, eu queria uma V-Rod. Não, eu te salvei a vida, cara. Tanto é que ele não abandonou a marca. Não, e essas histórias são as melhores, porque na verdade é o que o Júlio falou agora, cara. Às vezes o cara chega lá de caso pensado, não tem, ele quer aquela ali, ele quer viver aquele momento com aquela moto. Uma imagem, né? Exatamente. Que ele viu no cinema, tá? Pô, quero ser esse cara aí. Tá? Exatamente. Mas o que tu vai fazer a partir daí, né? Não, eu quero andar com vocês, eu quero viajar, eu quero isso, eu quero aquilo. Peraí, aí tu vai gastar mais, aí tu vai equipar, tu vai fazer, quem sabe vamos aqui, vamos ali, né? E aí tu ia trazendo a turma mais para dentro, né? Do próprio ROG ali, que era ô, Júlio, tu tocou num assunto aí, cara. Meu, tu é o mestre dos ROG, cara. Eu tenho humildade para falar que aprendi bastante sobre ROG contigo, né? Até porque eu tinha um temperamento não muito adequado e tinha que se moldar, as pessoas têm que evoluir. Deu trabalho. E não, é verdade, tenho humildade para falar. E hoje tu faz um trabalho numa marca que é uma marca das pessoas andarem sozinhas e tu está mudando isso. Eu tenho acompanhado aí o teu trabalho, desenvolvimento, conheço bastante gente desse mundo aí das Big Trails hoje, né, de todas as marcas, e é uma característica que tu está quebrando um paradigma bem difícil. E eu acho que isso vem muito da tua escola da Harley, do ROG, inclusive, de relacionamento.
Então, cara, se tu puder, acho que enriquecer a mesa e trazer a história aí de como que formou, como é que foi os primeiros, tudo aquilo que envolve o ROG, desde os treinamentos, do desenvolvimento de pilotagem, dos road captains, das programações dos pacientes, toda a preocupação, toda a logística que tem por trás das diretorias, das lojas, para poder fazer esse universo não parar e fomentar, né, o motociclismo. Porque aqui, bandeiras à parte, né, a gente levanta a mesma bandeira que é do motociclismo. É, né? isso aí, essa é o motociclismo de forma universal hoje, assim, eu tenho o prazer assim de não estar amarrado a nada e vivenciar o motociclismo no mais pleno dele, né? Eu ando de Vespa durante o dia e com uma galera lá de dois irmãos, né? da Serra. Isso, E eu falo para as pessoas assim, cara, eu rodo 200, 300 quilômetros com eles juntos aqui numa irmandade de estrada, assim, que as pessoas não conseguem entender o que a estrada traz de irmandade, o que é tu fazer um passeio de 5.000 quilômetros com 3 parceiros, quanto isso te junta de vínculo. Eu acho que esse negócio tu pegou muito, muito bem, além de tudo que a marca nos proporciona, né, de ferramentas para fazer isso, porque a marca instiga isso, e está proporcionando isso em marcas improváveis, né? Porque... Não, e agora só corroborando o que tu tá falando, né, cara? Porque, tipo, é o que tu falou, a vida toda eu via a BMW não tinha esse sistema de andar em grupo nem pensava, e tal. cada um pro seu canto. Exatamente, e realmente tu botou esse DNA lá e ele tá muito bem obrigado, né? Inclusive várias pessoas de outras marcas também se agregando com outros passeios. Eu tenho que ter um cara que era famoso, que tinha um vlog ou um blog, que andava com outra marca que não era BMW, né, Júlio? E o cara veio contigo e hoje também está junto contigo na BMW, né? Então acho muito pertinente. O motociclismo são estilos, né? E hoje a Harley ela está surfando esse estilo, assim como a BM também surfa o estilo da Harley, né? De motos conceituais. A BM também tem um motor emblemático ali, né, de histórico, que dá muito prazer em acelerar. E a Harley começa a surfar uma onda também do aventura, do fora de estrada, e tudo isso em prol da cultura do motociclismo. Então, eu queria que o Júlio trouxesse, dividisse com a gente aqui um pouco da história do ROG, para quem está entrando entender que isso é uma longa história, né, Júlio? Isso começa, velho, aqui para nós, e a gente tem a fama, né? E o que eu quero trazer vem de encontro a isso. A gente tem a fama aí nacional de sermos o ROG mais antigo do Brasil. Isso é nacionalmente conhecido. E por quê? Numa viagem, isso foi 2001, eu acho, a Milwaukee, fazer um treinamento lá. Cheguei lá, enfim, passei uma semana lá, e no final de semana eu fui até a House, que é uma concessionária tradicionalíssima lá. Fui até lá ver aquele ambiente, porque tudo era novidade. A gente também era um pouco perdido aqui no início, por isso que eu estava falando. Imagina, não tinha uma bagagem, não tinha um catálogo de motos de fato, pouquíssimas, né? Só quando tu vendia, ela chegava para entregar. Então, um pouco daquilo era a nossa vivência, ou seja, muito pouco. Então, esse primeiro treinamento que eu fiz lá foi onde eu me deparei de fato com o ROG, com a verdadeira. Verdadeira é complicado, porque existem 1000 histórias, né, do surgimento do ROG. Mas a tua visão verdadeira do que tu tá, né? Eu tenho uma história assim do ROG que eu ouvi lá dentro, porque eu conheci o museu, hoje famoso Museu da Harley, antes de ser o museu, né? Antes de ter o prédio. Eu conheci o acervo, né, que originou o museu lá em Milwaukee. E lá, conversando com aquela turma lá e batendo papo tal, na concessionária, fui lá, enfim, começamos a conversar, e me perguntaram lá sobre o ROG no Brasil. Né? O ROG. Pois é, mas o que é ROG de fato? Né? Porque eu ouvia falar, mas não sabia. E o cara me deu uma aula de ROG. Inclusive me deu o estatuto do ROG, que eles usavam lá, né? Que eu trouxe para cá. Né? E aí, com um amigo tal, a gente traduziu aquilo tudo e implantou. E aí, dali começou, de fato, porque o café da manhã já era cultural aqui no Brasil, mas aqui no estado. Né? Tinha café da manhã na Suzuki, na época, na Honda, na Yamaha, nós tínhamos também. Mas tinha o café da manhã e era o café da manhã. O pessoal vinha, tomava café, saía uma galerinha, cada um para um lado e tal. E quando a gente começou a ler o Estatuto do ROG, a gente implantou aquilo em 2001. E o ROG, no Brasil, ele foi implantado em 2004, de fato. Então, por isso, né, a história de que o nosso ROG é o mais antigo. Porque a gente já tinha aqui toda a rotina do café da manhã, do passeio, da formação, né, trouxe treinamentos, trouxe material lá de fora de condução em grupo, como é que se comporta, sinalização, enfim.
Depois o Bácaro, né? Os mais antigos vão lembrar do Bácaro. Eu treinei com o Bácaro. Isso, quando o Bácaro, na época, a ISO trouxe o Bácaro, que era um oficial da Polícia Rodoviária lá de São Paulo, parceirão, um baita motociclista e tal. Ele veio para o Grupo ISO e assumiu essa parte do treinamento. E a gente foi, né, trazendo e convivendo aquilo com ele, opinando e tal, e a gente foi aprimorando a parte de treinamento lá no início. Isso trouxe muita segurança para os passeios, assim, mas, cara, o ROG começou no Rio Grande do Sul em 2001, né, e começou a 1000. E aquilo foi gerando. A turma vendo um monte de moto andando. Na época, alguns clientes nossos aqui, Vinícius de Lara, meu parceirão aqui, nós, mas não é bem assim. Nós não podemos botar 30, 40 motos na época, né? Não podemos botar 30, 40 motos andando. Isso é um evento, isso para o trânsito. Precisamos pedir permissão, né, para as rodoviárias, tal, por onde a gente vai passar, né? Enfim, tentamos aquilo, funcionou, mas, cara, houve um início muito, muito bacana. Assim, ali engrenou, né? Eu lembro também as passagens que eu tenho na época, Aaron, que o Júlio está contando, é que, cara, era N dificuldades, né, Júlio? O Júlio fala do negócio do encarte, da revista e tal, mas, tipo assim, eu lembro como se fosse hoje a gente pedindo para a galera trazer peça, às vezes, de fora, porque não tinha peça. Então, tipo assim, tinha uma irmandade, acho que por isso tinha tanta informação boa, né, Júlio? Porque tinha uma galera muito estudiosa de Harley Davidson, muito interessada também, querendo fazer que a coisa acontecesse, né? Foi meio que uma junção de vontades ali também, né? É uma marca apaixonante até hoje, né? E quando ela já tinha em outros estados, a Harley Davidson já tinha, né, lojas em outros estados. Aqui a coisa começou de fato em 99, ali para 2000. Mas já tinha aqui muita gente apaixonada por Harley, já tinha muita Harley andando. Eu lembro no início, motos que a gente começou, houve uma fase ali de recuperar motos antigas. Então a gente começou a mapear no estado, no interior do estado, motos. Fui em várias cidades do interior recolher moto em caixa. Caixas de moto desmontadas, assim, olhava, cadê a peça tal? Uma eu te entreguei, né? Paralama, isso. Uma eu te entreguei. Assim, mas teve alguém que te trouxe uma numa caixa. Eu te trouxe uma numa caixa, né? Teve fases aí fantásticas do início disso tudo, né? Agora, só aproveitando que o Heron está fazendo bem esse âncora comigo aqui, vocês identificam que tem aí, porque eu quero instigar vocês a contar isso que vocês estão fazendo aqui. Teve aí uma quebra do que tu vê também, assim, em relação a quando tu saiu para o crescimento da Harley na entrada do Heron. Porque, cara, a gente teve também ali, a Harley mudou muito, né, da época que tu saiu até a época que tu saiu também, né, Heron? Teve uma mudança significativa aí de tecnologia, de algumas coisas aí. O que tu sentiu, Heron, quando tu assumiu assim, esse cajado do Júlio, que tu entrou e disse, cara, espera um pouquinho, o Júlio tem razão num monte de coisa. Mas se o Júlio continuasse naquele formato, talvez essa evolução aqui fosse matar algumas coisas. O que tu viu assim que pode ter mudado dentro da Harley Davidson nesse período de que foram 10 anos, Júlio? Que tu ficou ao comando? Mais? 2004... Não, eu saí em 2015. 15 anos. Eu anos. fechei em 2014, né? Aí em 2015 eu já abri E tu, 9? De Harley, 9 anos. 9, né? Então, tipo assim, o que tu achou que mudou nesses 9 anos depois dos 15? Eu não acho que E eu queria a tua visão também, que quando tu saiu, o que tu achou que... O Júlio vai falar, acho que até uma coisa muito parecida comigo, porque como a gente está vivenciando a marca em si e as estratégias que ela tem de mercado, o que vai comandar isso realmente é a estratégia de mercado de expansão ou de retração da empresa, né? Uma montadora, ela se estabelece num país para ganhar dinheiro, né? E aí ela tem planos de expansão quando ela vê que o caixa está pujante e a situação econômica do Brasil é favorável, do país que ela está implantando lá é favorável, e ela tem situações diferentes, né? Enfim, e aí isso muda o ticket das pessoas que tu traz, o perfil comportamental muda, o perfil de compra muda. A marca na concorrência, uma coisa é tu ter uma tecnologia lá nos anos 2000 e tu vê ela te segurando no tempo e não te fazendo venda, e aí isso impacta economicamente, faz a marca se mexer e progredir
para o lado tecnológico das coisas para ficar competitiva. Não, mas a pergunta também cai muito na tua primeira fala ali, que é essa aqui, ó. Por exemplo, eu acompanhei isso, vocês estão aqui, os dois acompanharam também, porque a gente tem essa ligação forte, nós três. A Harley perdeu muito a moto de entrada dela também. Tu veio junto com essa mudança de atitude da montadora, né? A gente foi perdendo lá as nossas motos, né, Júlio? Que era a 883, que era... O ticket foi elevando e a tecnologia foi pegando também, porque hoje a nossa moto... O Júlio surfou a onda do áureo dos negócios, né? A gente chegou a ser primeiro do estado em share, né, Júlio? Não, sempre. Na época a gente brigava Harley, com a Honda. A Harley era, cara, não tinha assim em share. E o que a montadora olha? Olha a share, a participação dela no mercado. Com o tempo, a estratégia da marca começou a mudar, buscando um padrão maior. Ela começou a não ficar tão democrática, vamos dizer assim, e isso é fruto das presidências, né? Então, nós tínhamos um presidente expansionista, um cara que vem do mercado automotivo, que tinha um grande sonho de colocar e vender aí 7 mil unidades no Brasil, e que esse número ele começou a se traduzir em resultado não muito bom para o montador, para a companhia. E aí o Brasil não tem uma representatividade tão grande assim, né, para dar prejuízo, né, por tanto tempo, né, ela tem que virar o jogo. E aí o próprio mercado do câmbio não era favorável. Tu comprava uma moto aqui, na época que o Júlio ainda estava aqui, mais barato aqui do que nos Estados Unidos. Não tem como isso dar certo. Né? Mas fora essa parte técnica, a parte humana dessa mudança, como é que vocês viram isso? Tipo assim, o público conseguiu se renovar, a gente não renovou, a tecnologia fez entrar novas pessoas nesse universo da Harley Davidson, ou a galera... Eu vou falar da minha época. O que a gente... Como eu fiquei depois do Júlio na Harley, o que se tinha é que o Júlio trazia do grupo ISO um grupo bem fechado, né? E com poder aquisitivo altíssimo. Tá? As pessoas que eu me lembro ali, cara... Se a gente fosse olhar o IR dos caras ali, dava, né, tinha que assinar um NDA com o cara, para o cara te passar os dados aí para comprar a moto. Quando eu entrei, isso abriu. Então, muda um pouco a tua característica de atuação. E aí a gente precisa trabalhar com eventos que, enfim, agradem a maioria do negócio e que muitas vezes afasta aquele público mais seleto. Então, teve essa transição. Depois a Harley começou a mudar isso de novo, né? Começaram a assumir algumas motos de entrada, teve algumas questões e a moto começou a ficar mais eletizada de novo. E talvez as políticas e os métodos que eram utilizados lá no grupo ISO quando trazia as motos eram importadas, né? Tinha um outro valor. E começam a funcionar de novo, né? Então é uma coisa cíclica e uma coisa de adaptação. O mercado e o varejo ele é detalhe, né? E o ROG também. Então a marca passa por transformações e a gente tem que fazer essas leituras. Hoje o que o Júlio está vivenciando na BMW é uma política expansionista, vamos dizer assim, de conquista de mercado, de compra de share, né, com também uma evolução tecnológica fantástica, uma marca também que tem um histórico e está possibilitando ele fazer um trabalho de agregar e fazer o volume do motociclismo, sabe, cultivar o motociclismo entre as pessoas. Então, eu nunca vejo assim que poderia dar certo, poderia dar errado. Tem que ter adaptabilidade. Sim. Se não se adaptar, tu vai acabar com a marca. A marca está morta, né? Mas é justamente esse olhar que eu queria. Eu queria o teu detalhe, Júlio, sobre isso, sobre essa... Porque porque como eu fico aqui vendo o lado humano, eu vi o que tu falou, traduzir assim para o nosso público lá, que talvez às vezes... Eu vi uma galera que fazia parte desse movimento, eu vim vindo, eu sou o vigia da Harley, porque eu estou de fora... Não participo dos números que vocês têm, mas eu estou todo o tempo na concessionária. Eu sou de concessionária, que nem eu falo, e vocês me apoiaram sempre para dentro da concessionária, e hoje tem o apoio do nosso atual diretor, que é o Fabiano, também dentro da concessionária. Mas, tipo assim, ó, eu vejo que realmente isso que o Júlio, que o Heron falou, que vinha uma galera, e aí depois teve um momento disruptivo. Cresceu esse grupo, né, Júlio? Tem uma coisa importante, eu só vou te ajudar na fala. Lembra que... e uma coisa daí tem que dar os parabéns pro entendimento sobre a marca do Grupo IESA. Eu acho que o envolvimento dos acionistas na marca foi muito grande, né? Desde o seu Marco Nardo, do Marquinhos, do Thiago, do Renato, e entender a cultura da marca, porque com o passar do tempo nos proporcionou fazer coisas que a IESA nunca tinha visto. Como quando a gente começou a ir para os eventos...
dos Estados Unidos lá, os aniversários, que a gente olhava a concessionária com vários players, fazendo eventos, com banda, com tudo. Eu me lembro que o Júlio, a gente estava na transição ainda, né, Júlio? Mas a gente começou a fazer os primeiros churrascos. O fim de semana ele começou a não ser só um café. O fim de semana começou a ser, cara, vamos botar uma banda aqui, vamos fazer um salchipão aqui, vamos fazer o Rog sair depois disso aqui, cara. Vamos fazer um MMA dentro da concessionária? Vamos fazer um MMA. Né? Daí a gente começou a ir longe já. Cara, mas a gente começou, de fato, a unir a marca lá, o que eles faziam nos Estados Unidos, aqui. Só que quem proporciona e deixa de fazer isso, cara, é o Grupo IESA. Foi eles que impulsionaram isso, entenderam o que acontece. Eles não... Cara, eu não me lembro de ter evitado nenhum esforço para eu, o Júlio, ir nos Estados Unidos e participar de dealer meetings lá, Summer ou Winter, enfim, do que fosse. Abraçaram a marca, né? A marca, cara, então, na ideia, na cultura da marca, eles abraçaram. E isso nos diferenciou muito no mercado. Assim, eu me lembro que, cara, por mais de uma vez as pessoas, e até hoje as pessoas chegam e me assim, cara, mas puta, sinto muita saudade quando tu começou. Investimento na casa do Rog. Né? Cara, aquilo lá é uma coisa, ninguém tinha aquilo, né? Ninguém tinha. Para quem está chegando agora, pena não conheceu a casa do Rog, né? Era um momento muito legal, né? Mas, cara, tinha um troço, um ambiente específico. Aquilo ali era uma igreja, cara. A gente ia lá rezar. Era muito legal, velho. Cara, era muito legal. Tu tem essa visão, tu tem essa visão dessa mudança, Júlio? Tu enxerga dessa forma? Tenho com um detalhe. Porque, assim, de certa forma... Não ao pé da letra, obviamente, mas fui eu que paguei essa conta, né? Porque quando eu vim, o grupo ele não tinha uma visão assim motociclismo. Quando ele agrega uma Harley Davidson ao seu portfólio, ele não tinha uma visão motociclismo. O grupo já tinha, estava saindo na época de concessionárias Dafra, né? Eu lembro disso. Motocicletas pequenas, tal, um nicho totalmente diferente. Ficamos um tempo na Souza Reis ali com uma pecinha, né? Tinha na época uma concessionária Kawasaki. Mas assim, uma Kawasaki também, em outra época, outro período, tal, também não trazia, não agregava o grupo assim a coisa do motociclismo. Era uma loja, uma loja de vender. Uma loja de moto. Quando o grupo agrega a Harley Davidson, poxa, vem com uma série de coisas que já aconteciam aqui. E eu peguei um momento ali de fusão das coisas ali, porque do grupo ISO houve um litígio, houve um momento ruim com a Harley Company, né? E em seguida sai grupo ISO, a Harley Company vem para o Brasil e aqui no Rio Grande do Sul é nomeada a IESA, né? Então, era uma dúvida do que seria a Harley Company, né? E era uma imagem, como imagem assim, muito positiva, pô, é a Harley no Brasil, né? Então, pô, só vai melhorar. Aí vem para o Grupo IESA, um grupo gaúcho, aqui do estado, um grupo enorme, enfim, né, dispensa comentários aqui sobre Grupo IESA, a grandeza do grupo e tal. Né, e aí vem para o Grupo IESA, bom, o cenário mais favorável possível. Mas o grupo não tinha assim, uma visão motociclismo. Né, o que de fato representa essa marca? Né, é uma marca pesada, uma marca bacana no portfólio e tal. E aí, enfim, chego eu aqui e aí começo eu a trazer, né, novidades para o meu diretor na época, né, o que é motociclismo. Pô, preciso fazer um café da manhã. Quê? Café da manhã? Como assim? Quanto custa isso? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Cara, e eu lembro muito bem assim... Isso não está no orçamento. Exatamente, e não estava, né? E não estava no orçamento. Eu lembro do primeiro café da manhã na concessionária nova, quando a gente inaugurou ali o segundo... Acertório. Isso, mas o showroom... Porque começou em 2 corredores. Sim. Depois aumentou. Onde tudo é oficina. A gente pegava as portas lá para botar em cima dos cavaletes para servir o café. E aí tinha um terreno baldio do lado, eu de olho naquele terreno e falando... Putz, na época o Renato, né, não me levava a sério. Né? Podia dizer, tu tá louco, né? E houve um momento assim de muita conversa no início, né? Eu tentando passar para eles o que era a marca, quanto vende, o que é possível fazer e tal, né? E a ideia deles não era exatamente a mesma coisa, não era. Então houve um momento ali onde eu e o Renato, na época, né, diretor da marca, a gente conversava bastante e tal, e as coisas vieram aos poucos. Então as coisas foram acontecendo, foram evoluindo em números e etc. Né? E o grupo veio. Aí que está. Aí eu compartilho com o Heron, porque o grupo, em momento nenhum, ele titubeou no investimento.
O que precisa agora para fazer, para crescer? Isso tudo era muito compartilhado, assim, porque as coisas aconteciam em São Paulo. Porque quando a Harley Company veio para o Brasil, ela trouxe esse universo. A Harley pegou um prédio em São Paulo e nesse prédio havia lá churrasqueira, havia toda uma área. O presidente era gaúcho, de Caxias, que era o Longino, né? Isso. Então havia toda uma área de entretenimento. Então tu ia para reuniões de trabalho lá e acabava a churrascada, né? Harley Davidson. Colocando o espírito. Então trouxe o espírito, e aquilo a gente compartilhava muito, inclusive com a diretoria em São Paulo, trocava muito, porque quando eu saí da Harley, naquele momento eu era o funcionário mais antigo da Harley, pegando, né, todo mundo que trabalhava na Harley Davidson, eu era o funcionário mais antigo da Harley do Brasil. Né? Eles comentaram isso. Né? Tinha 16, 17 anos de uma Harley vida, Davidson, né? É uma vida. Então, aí compartilho com o Heron, porque o grupo, em momento algum, titubeou sobre o investimento. E as coisas foram acontecendo. Então veio uma concessionária muito bacana, né, que dava conta da demanda, dava conta de tudo que a gente estava propondo ali, de passeios, enfim. Né? Veio uma casa do ROG, veio investimentos em carro de apoio, nas viagens, tantas viagens. E aí também não tem como mudar, talvez, né? Eu acho que realmente a mudança foi vindo, né? Ela vinha vindo, né, Júlio? Exato. Independente da troca de bastão de vocês, ela ia ter que acontecer. E continua acontecendo com o Fabiano agora, porque também mudou. Agora o cajado está na mão e tem que vivenciar a marca, enfim, entender o que a... E é o que o Fabiano tem feito brilhantemente, ele tem acompanhado, tem... Isso é, para mim, motociclismo, essas rotinas Harley, eu venho dessa escola, né? Para mim isso é motociclismo. Não, até me veio à cabeça agora, o Heron perguntou sobre a minha passagem ali de uma marca para outra, né? E o que acontece hoje lá. Cara, essa é a escola, velho. Para mim isso é motociclismo. Essa é a rotina, é assim que as coisas acontecem, é assim que tu agrega, né, pessoas, que tu une pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa, para vocês dois, na verdade. Primeiro que fica gravado aqui, eu sou fã dos dois, né? Então isso para mim é fácil falar, porque é verdadeiro, meu coração é fã dos dois, entendeu? Por tudo que fizeram por mim no motociclismo. Mas vou dizer uma coisa, as pessoas sempre imaginam que as coisas e os processos, eles têm... Vou tentar falar de outra maneira. Se tu hoje assumisse de novo qualquer cajado que fosse em qualquer outra marca, tu conseguiria reproduzir o que tu viveu aqui, o coração que tu tem, a maneira que tu... E tudo da mesma forma, independente de ser BMW hoje, se fosse Honda, se fosse Triumph, eu acho que já está no DNA de vocês. Aquilo que a gente falou no início do programa, isso aqui, independente de nós falar de BMW, Harley Davidson, o que for, é motociclismo puro, é um motociclismo raiz, é uma galera que tem outra forma de pensar o motociclismo, que na verdade é a cabeça de uma galera, né? Mas quem ainda consegue fazer isso com força é a Harley Davidson. Eu acho que ele é número 1 nisso hoje no mundo inteiro. E agora o Júlio dentro da BMW, o Júlio dentro da concessionária da IESA. Eu não sei como é que são os teus pares lá. Exatamente. Então, tipo assim também? Vamos pegar estão tentando, talvez, Júlio. De certa forma, sim. A turma vem buscando isso, né? Vem buscando essa forma. Mas eu peguei uma época, quando eu entrei... Primeiro, a minha saída, naquele momento, sai da Harley, vem para uma outra marca que aqui no estado não tinha um volume, não tinha uma expressão. E eu ouvi muito da turma da Harley, pá, como é que vai ser agora? Tu vai notar muita diferença, porque aqui tudo isso, lá não tem nada e tal. E eu dizia, cara, não acredito, eu vou fazer um trabalho onde eu acredito que o produto, a ferramenta, a motocicleta, né, cara, são fases. Eu acredito muito nisso. Então, assim, eu vou tentar criar lá uma nova fase. E é isso que eu estou falando, tá vendo como é disso? É mais forte do que qualquer marca. Isso, havia uma rixa talvez grande, fosse, né? Para uma concessionária de carro, por exemplo, talvez ainda tentasse em algum momento fazer a galera ver... Bom, deixa eu só dar uma vírgula aqui, que já estamos quase no final do programa, mas eu preciso chamar 2 assuntos que eu considero importantes para vocês, tá? Sem interrompendo os dois. Primeiro assunto, queria que vocês falassem cada um das suas experiências, de o quanto eu vejo a responsabilidade que é fazer todos os dias, todos os finais de semana, sair uma galera em tripes de 30, 40, 70, 100 motos. Não estou falando da diretoria do ROG, porque vocês sabem que, querendo ou não, os dois foram inspiração o tempo todo para a galera que estava no comando. Os dois escolhiam quem ia comandar esse ROG, vocês conseguiam fazer a galera se entender.
Como é que é comandar tanta gente na estrada, que é um lugar tão instintivo? É só a técnica que protege? Vocês têm alguma coisa para deixar dito sobre esse tema estrada? Eu acho que não é só a técnica. Eu acho que a técnica ajuda muito. Os treinamentos, tal, isso impõe a organização fundamental. E uma coisa que eu trago sempre comigo, assim, sobre regras, né? Pô, não tem regra. Tem uma única regra maior, né, que é segurança. Porque, poxa, nós estamos falando aqui, nós estamos no momento, nós três aqui falando, independente de marca, nós estamos falando do símbolo da liberdade. E aí tu começa a botar muita regra na coisa, tu morde a língua, né? Então, não, a regra é segurança. Dentro disso, tu pode impor quantas tu quiser, mas voltadas à segurança, sempre. É o que eu trago comigo. E aí tu cria, vou passear com 3, 4 pessoas. É um nível de segurança menor, tu pode dar mais liberdade, uma velocidade, etc. Agora, vou andar com 100 motos. Aí tu vai virar meio chato, porque tu vai ter que botar organização nisso, porque é motociclismo, é motocicleta. E tu não pode, uma coisa que é sempre uma incógnita, eu que já estive aqui e estou à frente disso, tu não tem como nivelar o equipamento, o nível de pilotagem, a cabeça, o momento, o dia daquela pessoa. Daqui a pouco o cara veio para passear porque ele está com um problema pessoal. Ele veio tentar esparecer, mas ele está pilotando, está com a cabeça longe. Tu não tem como ler isso, né? Então, assim, a regra do jogo impõe segurança. Se tu tratar dessa forma, até as regras que tu impõe, elas têm um peso diferente. As pessoas absorvem de uma maneira diferente. Então, assim, tu trouxe um exemplo aqui, poxa, 30, 40, 50. Hoje eu coloco, e já coloquei, 83 motos num passeio off-road. Caraca, muda, porque tu nem enxergar as pessoas, tu enxerga. Então muda totalmente, né? Porque tu está lá atrás, e eu sempre estive lá atrás, quem me conhece sabe, eu sou o Serra Fila, eu venho varrendo, né? Então eu estou sempre lá atrás, e hoje não é diferente. Só que hoje tem uma situação nos meus passeios que não tem na Harley, que é a falta de visibilidade, a falta de visualizar o todo. Porque quando tu bota isso numa estrada de chão, no meio do mato, barro, coxilha, tal, tu não enxerga. Daqui a pouco tu olha, tu enxerga meia dúzia de motos na tua frente, numa poeira danada, tu não sabe, cadê os outros, né? E para onde é que foram? Então, hoje, esse passeio ele impõe uma questão diferente. Na Harley, cara, é asfalto, é estrada, não que não aconteça, curvas, etc. Vai para uma serra, vai acontecer também, mas é um asfalto. Está todo mundo ali num ritmo muito parecido, né? Então, assim, o puxador ele dita o ritmo, e aí tu tem os road captains que vêm organizando a coisa, e tu tem um serra-fila, né? Então, está organizado, a coisa flui, né? Nunca esquecendo que é motocicleta. Imprevistos, coisinhas podem acontecer. Então, as regras estando voltadas à segurança, eu sou a favor, e acho que se tu estiver pensando em segurança, tu pode pôr quantas regras tu quiser. Legal. Agora, bom ponto de vista. lembre-se sempre, né? A gente trabalha, eu trabalho, né? A gente trabalha com o símbolo da liberdade. Então, puta, nunca esqueça disso, porque aí regra demais fica chato. Quando fica chato, tu acaba que tu afasta pessoas, tal. Então, cria as regras sim, faça cumprir. Elas estando voltadas em segurança, elas fluem normalmente. Heron. Eu fiquei ouvindo aqui com atenção o que o Júlio estava falando e vou responder exatamente com o sentimento que eu tinha, que acho que foi também o cunho da tua pergunta. Eu ficava extremamente preocupado, cara. Todo final de semana ou toda vez que ia acontecer algum passeio. Sempre. E eu me colocava exatamente no lugar dos acionistas da empresa, né? Quem eu estava representando ali, porque, enfim, é ruim ficar marcado na história de uma concessionária ou de um grupo, enfim, de uma marca, alguém que se foi por imprudência, negligência, alguma coisa que poderia ter sido evitada. Então, a responsabilidade, Fabiano, ela é absurda, cara, muito grande, tira um pouco a tranquilidade, né? E alguns dos passeios, ou os que eu não ia, eu tinha pessoas, por instrução do Júlio, o Júlio ia bem mais do que eu, era muito mais assíduo e fazia parte da rotina dele, o ROG, né? Depois que eu acabei pegando essa parte, eu estava mais na parte estratégica da empresa, junto com os acionistas, o Júlio me deixou de herança e eu, com humildade, ouvi muito, né? Porque quando ele está junto,
ele consegue estar um ambiente um pouco mais controlado, está no olho dele. Então, na primeira parada de abastecimento, ele para, chama os road captains lá, ou chama a pessoa que está fazendo alguma coisa que compromete a segurança do todo e corrige. Então, a minha preocupação ela era gigante. Então, eu tratei de seguir conselho e de me cercar de pessoas da minha confiança, de pessoas que realmente eu sabia que eram bons motociclistas, que tinham um bom relacionamento, que tinham uma boa percepção, que tinham medo. Né? O medo te afasta, te protege de algumas coisas, não que é aquele que te paralisa, né? Mas aquele que consegue antever situações. Então, a responsabilidade é gigante. E o meu investimento no legado foi de permanecer com os treinamentos, aprimorar os treinamentos, permanecer com os cursos. Eu sou um cara da pista, né, cara? Eu vivi em alta velocidade muito tempo e sei o quanto é perigoso. Perdi vários amigos em pista, enfim. E é horrível tu voltar para a concessionária e saber que alguém se foi, né, ou encerrou a sua jornada por alguma coisa que tu possa ter deixado passar. Então, a preocupação ela é gigante e eu fiz questão de passar isso na minha transição e saída. Eu troquei de esporte hoje, enfim, estou me dedicando a fazer motocross, né? Assim como mudei a carreira, né? Devo tudo o que eu tenho aqui a Harley Davidson, o Grupo IESA, cara, inteiramente grato, tenho um belíssimo relacionamento com os acionistas. Mas assim como eu me desafiei para fazer uma coisa diferente, que é entrar no mundo do mercado imobiliário com ênfase no financeiro, fazer motocross, todos esses aprendizados de segurança e aquele medo que eu levo na garupa me levam hoje no motocross. Estou há 2 anos fazendo, não tem a vaidade, ela fica de lado, né? Fica a preservação. Eu acho que é isso que os motociclistas têm que levar consigo, né? A vaidade ela tem que ficar na calçada, né? Na hora que tu sobe numa motocicleta para se divertir. E as pessoas que fazem a segurança, que, cara, eu admiro demais todos os road captains, cara, os caras são predestinados, os caras, sim, cara, eles merecem muita admiração, assim. E não que os diretores não também, tá? Os diretores mais ainda. Não, mas eu entendo. Os diretores do ROG e esses aprendizados são legados que o Júlio me deixou e eu nunca deixei de beber a água, sabe? Eu volto lá, Júlio, cara, tô com esse problema aqui, me fala aí o que eu faço, como é que tu fazia? E, Júlio, quantas vezes foram? Inúmeras. Algumas. Então eu não tenho vaidade, entendeu? Eu acho que um grande executivo ele tem que entender onde ele precisa de ajuda e buscar quem sabe para ajudar, para poder contornar. Então eu fiz muito isso, cara, e a gratidão é gigante, porque as pessoas que me cercaram ali, cara, eu andava junto com eles, a gente fazia passeio só dos RCs. Eu acho que fiz parte da primeira turma em formação dos RCs aí que o Júlio promoveu e aí conheceu a galera da raiz mesmo, assim, e a gente passou essa cultura para os demais. Então, a galera que está rodando hoje, levando as turmas aí, são altamente qualificados. As diretorias, salvo algumas aí, que inclusive, enfim, a gente não consegue escolher as pessoas todas certas, né? A gente não tem... A gente erra até na contratação de profissionais para a empresa, né? Imagina chamar alguém assim para fazer um chamamento, vamos dizer assim, para alguém tomar conta do ROG, o que passa na cabeça da pessoa, quanto transforma. Mas os aprendizados foram nos fazendo cada vez fazer escolhas mais certas, que combinam mais com o ambiente que tu tá, enfim... Cara, mas tu sabe o que é legal, Aaron? Acima de tudo, todo mundo entender o peso da responsabilidade. O Aaron falou tudo. Eu sei que vocês a vida toda lideraram isso de uma forma leve. Mas o que tu falou, que eu mais me preocupava, dizia, cara, esses caras, todo final de semana, eles são o fiel da balança. A galera olha para eles e diz, não, contigo eu vou. Isso demanda muita força interior, né? Muita tranquilidade, assim, para os outros. Isso, né? Não que a gente não tivesse preocupado, né? Não. É que nem quando levava meus meninos para lutar. Eu era o corner, o cara, se eu estivesse chorando, o cara ia chorar também antes de entrar para lutar. Então, ou seja, eu sempre admirei muito essa força desta responsabilidade que vocês carregavam de botar essa galera na estrada e atualmente também. É um ambiente altamente zero controle, né? Sim. O Júlio falou aí, o cara pode ter vindo de casa, tu não sabe o que o cara passou de manhã, se brigou com alguém exatamente, pega o cara num descontrole emocional, né? Enfim. Não. Pessoal, vamos lá, porque eu vou ter que dar uma acelerada aqui, porque senão a gente vai passar muito aqui do nosso tempo. Falei para vocês que ia ser... Fazem 2 edições, cara. Eu falei para vocês que isso ia ser demorado. Lembra que eu falei que ia passar rápido esse tempo? Passa rapidinho. Passa muito rápido, a gente já está conversando 1 hora. Bom. Mas deixa eu primeiro aqui fazer uns agradecimentos a alguns patrocinadores nossos aqui, né?
que estão com a gente. Agradecer ao Léo do Cafeína e Gasolina, que fez uma mudança absurda hoje no café, está com um cardápio novo, está com um monte de coisa legal lá, está vivendo um momento diferente, um grande parceiro de todos nós, o Cafeína sempre foi, agora com o Léo no comando, um cara que está bem disruptivo, ajudando, assim, agregando muito valor ao motociclismo gaúcho. Então, tipo, Léo, obrigado por estar acreditando aí no HD Story Makers. Tá aqui, ó, na canequinha. Tá aí, ó. Eu ia cortar o cabelo lá hoje com o tio Ivan lá, não deu. Então, não deu. Cara, faz tempo que eu não vou lá. Tem que ir lá, cara. Ele vai gostar de te receber. Tem que ir lá. Abraço, que também está nos apoiando aqui, que tipo entrou de cabeça com a gente nesse projeto, que fornece bastante material aqui para a concessionária. A Intacto Blindagens, lá do pessoal do Complexo 588, o Fossá, o Ded e o Eduardo também, que estão sempre pensando na proteção das pessoas e acreditaram no programa. Uma das melhores temporadas, visto vocês dois aqui hoje junto comigo também, né? Eu vendo mais esse momento aqui. E a Província, né, do meu amigo Leandro, cervejaria aí, que também, cara, o cara de bate pronto falou, cara, muito legal o projeto. Um projeto feito assim rápido, vocês viram falando desse projeto. Eu investi no primeiro, o HD Story Makers, daí rapidamente já fiz o segundo, e o segundo agora embalado de uma forma mais comercial, para a gente poder continuar contando essas histórias e vocês voltarem daqui também no segundo momento, seja na terceira ou na quarta temporada, para a gente ver outros momentos que vocês viveram. Bom. A gente só contou um pedacinho. Não, cara, a gente tem não muita começou a coisa se sacanear aqui, não, tá? Tem muita estrada junto aqui. A gente te popou muito. A gente popou bastante. Mas tipo assim também, né, cara, a gente botou o HD Story Makers agora no ar, depois de 2 meses aí parado, né, por conta do que a gente está passando no estado, né, gurizada? A gente está em estado de calamidade ainda, né? Acho que todos vocês devem ter pessoas próximas que perderam. Acho que a IES ajudou muita gente lá, tu ajudou, né, Ju? Tu foi lá buscar donativo. Foi. Acho que a Rock, da mesma forma, vocês se mexeram. Tu também. Sim. Os dois do lado pessoal também, eu sei que se movimentaram para ajudar as pessoas. Então, a gente não quer terminar o programa com um ar de lamento, mas a gente quer só dizer que a gente está tocando as nossas vidas, né? Mas a gente ainda continua preocupado com a nossa população, né, gurizada? Fabiano, eu vou te traduzir numa coisa. Eu lamento, obviamente, e sinto por tudo que está acontecendo, pelo que a gente está vivenciando, pelos dramas das pessoas, das famílias, enfim. Mas na história do planeta, do mundo, não teve nenhuma grande guerra que não tornou aquele país uma grande nação. Mais forte. Então, a gente já é um povo guerreiro, forte, a gente sabe as dificuldades, acho que o Brasil me enxergou e está nos ajudando com tudo que pode, como irmãos, né? E cada um fazendo a sua parte, cuidando do seu, ou o máximo de pessoas que estão próximas, zelando pela segurança, enfim, não deixando faltar nada para ninguém. A gente tem aí um longo caminho pela frente, né? Os impactos ainda vão ser sentidos por muito tempo, mas eu acho que a mensagem que ela fica aqui é aquela. Eu vou fazer um link com o motociclismo, tá? Cara, nada melhor que quando a tua moto para por causa de uma pane, um pneu furado, alguma coisa, tu olha para o lado e um irmão teu de estrada parou, cara. Isso. E o lema do ROG é o seguinte, cara: ninguém fica para trás, velho. Ninguém fica para trás. E é isso que a gente pode dizer aqui do Rio Grande do Sul. Ninguém ficou para trás, cara. E aqui tínhamos muita colaboração do ROG. O ROG doou 6 toneladas de alimento lá para a Arena Esportiva que eu estava recolhendo, que foi um momento muito bacana que a gente viveu e espero que continue. A gente vai deixar aqui, o Davi que está ali, depois vai botar um tagzinho aqui para nós, para a gente botar algum link depois no programa para ajudar. Alguma vaquinha que está ajudando de verdade, fazendo a sua parte para poder ajudar aqui quem quiser no dia do programa clicar aqui, pode clicar que a gente vai botar. Meus irmãos, eu tenho que encerrar, mas cara, pode falar, Julinho. Claro, não, mas eu vou passar a palavra para vocês. Eu disse, da minha parte, eu tenho que encerrar e para mim foi um dos programas assim, tão emocionais que o programa me senti mais travado, que normalmente eu buscava muita informação, mas o que eu queria, no final das contas, aconteceu, que foi vocês falarem bastante. Tu trouxe os dois de uma vez. E eu ficar... Pô, 1 hora é pouco, né? Então, agora, queria deixar para vocês o momento de despedida final, os agradecimentos, a mensagem que vocês quiserem deixar para a galera que está nos escutando aí. Pode começar, Julinho. Cara, eu queria agradecer o convite, certo? Por tá aqui com vocês dois, é um enorme prazer. Né, 2 pessoas aí que eu conheço há tanto tempo junto, trabalhando ou não, ou enfim, tantas causas, tantos assuntos aí nessa mesa.
Cara, agradecer a oportunidade de estar de volta a essa casa aqui. O maior orgulho de ter trabalhado com essa marca. Sou extremamente agradecido a tudo que eu vivi aqui, né? E eu acho que esse momento aqui, cara, o que eu vi aqui nesse bate-papo aqui, solto, descontraído, mas para mim ficou muito claro aqui, pô, meu parceiro aqui de trabalho, né, de vida, mas, cara, eu revivi aqui aquilo que a gente vivia lá. 2 pontos de vista aqui, com experiências parecidas, 2 apaixonados pelo motociclismo, mas assim, puta, eu como gestor, eu sou um ótimo agitador, certo? E assim que eu toco desde sempre, né, com responsabilidade, mas agitando, conduzindo, e o cerebral está ali. Eu acho que nas falas aqui ficou muito claro isso. Ele traz um lado muito cerebral, muito empresarial, assim, mas uma coisa que ele tem paixão, né, que a gente vê, que a gente nota, né? Então, eu sou só paixão por isso tudo, tantos anos fazendo isso, né? Então, muito obrigado por estar com vocês dois aqui, com essa galera toda aí. Então, espero ter contribuído de alguma forma com o programa. Show de bola. Heron? Eu, na verdade, aqui, não que o resto tenha sido mentira, né? Mas é um agradecimento mesmo. Primeiro, obrigado por estar aqui, pelo convite. Cara, eu agradeço a todos que fizeram parte, de qualquer forma, da minha jornada e trajetória no motociclismo, desde Moto Velocidade, mundo da Harley, todos os diretores, road captains, o pessoal agora que eu tenho convivido aí de outros mundos. Eu acho que o motociclismo ele encanta. Quero dizer para vocês continuar aí, quem está entrando no motociclismo ou quem está um pouco afastado, enfim, para não se afastar, cara. É algo libertador, assim. Eu sei que as 2 rodas sempre chamam no momento, né? É verdade. E a gratidão, eu acho que é uma das palavras que acho que mais poderia eu ser repetitivo aqui na minha fala aqui, porque a Harley eu tenho um carinho muito muito grande, cara, porque pensa numa fase da tua vida onde tu adquire as coisas mais importantes, né, para o brasileiro, fruto do trabalho de estar junto da marca, do grupo IESA principalmente, né, que me proporcionou estar aqui, de filhos nascendo enquanto trabalha aqui e que levam um legado com fotinho de criança dentro de capacete e tudo mais. Enfim, então, cara, é uma gratidão gigante por cada pessoa que contribuiu, que me aconselhou, que me ouviu, que me xingou, que me deu feedback. Enfim, tudo isso serve para que eu estivesse aqui até onde eu estou agora na minha jornada. Então é isso, cara, é só gratidão mesmo. Show de bola, galera. Tô aí, né? Tô o famoso congelado. Tô aqui, ó. Feliz da vida. Feliz da vida de estar com os caras aqui comigo, tá? Bom, encerrando aqui mais um HD Storymakers. Agradecer o Heron, ao Júlio aqui, 2 caras que têm todo meu carinho, minha admiração. E espero vocês aí mês que vem com mais histórias para contar. Um abraço.